E aí galera, beleza? Eu sou o Gossu, passando bem rapidinho só pra falar que esse manhwa é um dos meus preferidos até agora e espero muito que vocês gostem dele. Parte 2 sai em breve. Deixa o like e se inscreve e agora vamos pro recap. Esse manhwa começa com um grupo de rebeldes cercados por soldados do Império, encurralados. Eles sabem que é o fim, mas como um raio, o nosso prota aparece no campo de batalha. O nome do protagonista é Lee Yun. Ele foi levado para esse outro mundo chamado de Shenzhou, e seu primeiro trabalho nesse mundo era liderar uma rebelião. Ele fala que liderar uma rebelião é bastante simples. Você só precisa destruir tudo à sua frente com uma força incomparável, se tornando o líder graças à sua sabedoria e poder. O chamavam de Imortal Renegado, mas que isso foi há 2 anos atrás, e que agora ele era um cara comum. No ano passado os rebeldes que sobraram se dissolveram e um novo imperador estava no trono e que agora espera que isso traga a paz, pois ele só quer viver uma vida normal. Atualmente está casado com uma garota bem comum chamada Zhou Li, que embora suas circunstâncias familiares não fossem das melhores, ela não é fresca com nada e é muito linda. Eu concordo plenamente com isso. Essa deve ser uma das personagens mais lindas que já sexta nos manhwas. Ela pede para que o cabeção coma porque não iriam encontrar coisas como aquelas depois de sair dali. Ele fala que está muito bom, e que achava que não era pior do que a comida imperial. Ela fala que é estranho, pois se ele nunca comeu a comida imperial antes, como ele sabia? Pois é, Lee Yun, como diabos você sabia? Ele fala que já comeu tantas comidas diferentes, que pode teorizar como seria o sabor da comida imperial. Tô te achando muito suspeito, Sr. Lee Yun. Ela fala que tudo bem e pede para ele continuar comendo. Então, enquanto olham a cidade de um ponto alto, ele fala que é a vida que ele sempre quis, ter uma esposa comum, se um cara comum. Enquanto ele fala isso, é interrompido por uma explosão. Um bando de rebeldes invadem a capital, querendo matar o rei que está atualmente no trono, e exclamam: vida longa ao imortal renegado. Ele pergunta por que esses rebeldes se rebelaram de novo, e com tochas e espadas, começam a botar fogo na capital e a matar os moradores. A esposa dele fica um pouco furiosa com isso. Ele também fica irritado, pois esses caras resolveram se rebelar justo em uma hora daquelas e que assustaram a esposa dele. Ele pega ela nos braços e diz pra não ter medo porque ele estava ali, jamais deixará ela se machucar. Mas ela começa a xingar e desejar que todos os rebeldes sumissem de vez. Mas vamos lembrar que ele é o líder dos rebeldes e fica um pouco magoado com isso. Ele pede para que ela não fale tão mal dos rebeldes porque os imperadores anteriores eram idiotas, e foi culpa deles as tantas rebeliões que aconteceram, e quem sabe agora como novo imperador isso não mude. Ela fica emburrada. E pessoal, fala se essa personagem não é linda. Vendo que ela ficou emburrada, ele pergunta se fez algo de errado, mas começa a correr para fora dali por causa do fogo. E lá na saída estavam um bando de rebeldes impedindo para que eles não passem. Ele pede para que ela fique atrás dele e diz para ela não ter medo, e fala um código secreto. O rei celestial cobre o tigre. Os rebeldes não entendem nada. Ele levanta os braços e fala que se tem algo incomodando eles, a melhor maneira de resolver isso é conversando pacificamente, mas eles não entenderam o código, então ele suspeita que eles são impostores. Os rebeldes falam que os dois são apenas 2 pessoas comuns sem grandes que, e pergunta o que fazer com eles. O rebelde fala para matarem o Lee Yun, mas pede para poupar a garota pois ele iria brincar com ela depois. Lee Yun mexeu com nossa mulher, o bagulho vai ficar doido agora. Anda, mata esses caras agora. Enquanto os rebeldes pulam nele para matá-lo, ele começa a pensar que esses caras não conseguem ver o fluxo de ki oculto dele, e agora tem certeza que são impostores. A esposa dele então pega no braço dele e começa a correr para a direção oposta dos rebeldes. Ele fala que não deve chamar atenção pois os negócios dele na capital seriam expostos enquanto carrega uma pequena quantidade de energia. Ele dispara bem na cara dos rebeldes, e em outra cena vemos os rebeldes voando longe com a força do ataque de Lee Yun, e depois é mostrado o estrago que aquela pequena quantidade de poder do prota fez. Toma, seu rebelde de merda, e da próxima vez que falar algo contra minha mulher você vai morrer, hein? Ele pergunta se ela está bem, e que parecia que um especialista ajudou eles, pois até então ela não sabe do passado dele. Entra em cena outro personagem ordenando para que os soldados investigassem com cuidado e olhassem em cada beco e esquina. Certo de que vai ser preso, nosso prota diz que a próxima refeição dele vai ser na prisão. O soldado fala que a dura pedra de basalto foi transformada em pó muito facilmente e se pergunta quem seria tão poderoso para fazer isso. E quando ele olha pro prota e pra esposa dele, ele pede para que os dois sejam interrogados separadamente. O prota fala para ela não ter medo e que já vai voltar. Então, muito estranhamente, os soldados que ficaram para interrogar ela se ajoelham e a chamam de majestade. Perguntam se ela se assustou. Ela pergunta para Shenhai
que é o soldado folgado de antes, se ali era a lista de pessoas que estavam no Festival das Lanternas. Ele responde que sim, ela fala que também estava lá, mas não viu que fez o último ataque. O Shenhai fala que descobriu a identidade dos rebeldes e que na verdade eles foram contratados para fingirem serem do grupo dos rebeldes. Ela então pergunta se foi as famílias aristocráticas que tramaram isso. Shenhai explica para ela que ela acabou de subir ao trono, então não pode se livrar das famílias aristocráticas no momento. Zhou Li começa a pensar em tudo o que está acontecendo, e onde será que o líder da rebelião está se escondendo. Mal sabe ela que é o próprio marido dela. A cena muda para a sede do governo, onde vemos os guardas se despedindo do Li com bastante respeito. Ele agradece a hospitalidade, mas se pergunta desde quando a sede do governo tinha se tornado tão educada. Em vez de interrogar ele, serviram comidas maravilhosas e então deixaram ele ir na saída. Zhou Li estava esperando ele e pergunta como foi lá. Ele pede desculpas por deixar a florzinha dele esperando tanto tempo. Os dois dão as mãos e começam a caminhar. Ela diz para ele que achava que o Liu iria morrer hoje pois a capital não está tranquila, e manda ele prestar mais atenção na segurança do mesmo. Ele pergunta se ela tá falando dos rebeldes. Ela responde que não só eles, como também as famílias aristocráticas, que esse último grupo foi enviado por eles, com o objetivo de causar um choque no novo imperador, para abalar sua posição e então buscar seguir sua eterna busca por benefícios. E como o novo imperador acabou de subir ao trono, não ousaria mexer com essas famílias. Li então fica surpreso e diz que ela sabe muito e que o jeito que ela falou agora, até parecia que ela era imperadora. Ela fica meio nervosa e responde que ouviu sem querer dos oficiais que a interrogaram. Eles então se deparam com uma mulher chorando ao lado do corpo do marido, e ela fala que se não tomarem cuidado podem acabar do mesmo jeito que aquela mulher. Nosso prota, sendo cheio de atitude, pega na mão dela e fala que ela não precisa se preocupar com nada porque ao lado dele ela não precisa se preocupar com nada. Ela fica muito constrangida, e fala que só se for ele que vai ficar seguro. O clima e a expressão dela muda e ela fala que vai ter que lidar cuidadosamente com as famílias e os rebeldes para que o bebezinho dela não se machuque. O prota também fala que, já que o imperador não ousa lidar com as famílias aristocráticas, ele mesmo iria lidar com eles. Na cena seguinte, vemos que as pessoas estão conversando sobre algo relacionado às famílias aristocráticas, e que elas estão passando por um perrengue. Lhe pergunta se sua esposa estava de bom humor. Ela responde que não era nada demais, só que gostava de ver os ricos sofrendo. Estranhamente o prota fica falando quando sua esposa era fofa, que era fofa em qualquer ângulo e sentido. Muito contente fala que sua vida de paz voltou, sem lutas, sem esquemas, tudo tranquilo, pessoas normais vivendo suas vidas comuns e sem besteiras, sem farsas, até que ele vê uma mina mascarada incomodando os outros e se pergunta de onde veio essa doida. Mas ele olha para outras coisas, se é que vocês me entendem. Mas a esposa dele fica brava e ele fala para ela não olhar para ele assim pois ele não estava olhando para outra mina lá. Pessoal, sério, olha que fofo, ela com ciúmes, cara. Mas de repente a mina mascarada chega perto e fala que esse dia vai ser repleto de esperança. O Li fica surpreso pois os rebeldes ainda usavam aquela entrada, se soubesse disso antes nunca teria aprovado aquilo. Ele então fala que ela tá recrutando membros para os rebeldes em plena luz do dia, por isso vai chamar a sede do governo e que ela já foi exposta, então não tem por que usar máscara. Mas ela fala que a máscara não é para esconder o rosto dela, na verdade é caso o imperador cachorro descubra, ela não daria em nada. Mas o clima fica meio tenso e o prota sente um arrepio e vemos que é a esposa dele com uma aura totalmente sombria. O Li fala que já viu ela em algum lugar e pede para ela tirar a máscara pois achava que era ela quem estava devendo um aluguel para ele. Mas ela tenta distrair o prota dizendo que tem uma mina pelada no meio da capital e então sai dali voada correndo mais do que Usain Bolt nos 100 metros rasos. Mas ela é muito idiota e tropeça em uma pedra e cai de cara no chão. Então a máscara dela cai e quando o prota chega perto, ela se curva e pede por favor para que o Leon a deixe. Ele fala que talvez lembra do nome dela, é algo como Li Shuei, que ela era uma rebelde. Ela fala que ainda não é mais, já irá ser. Ela fala também que depois que se juntar aos rebeldes e depois de encontrar ele ela irá pagar o aluguel. A esposa do prota fica confusa e pergunta, ele quem? Então a Li Shuei fala que tá falando do melhor estrategista econômico do mundo, líder dos rebeldes, o Lorde Mortal Renegado. Fala que antes do pai dela morrer deu um retrato do Lorde Mortal Renegado e que enquanto tiver esse retrato tem certeza que vai conseguir achar ele. O prota fala que agora lascou pois ele tomou cuidado para não deixar nada para trás e que agora a bebezinha dele vai descobrir que ele é o Lorde Mortal Renegado. E ao mesmo tempo a esposa dele pensa que não sabia porque mais tudo sobre o imortal renegado havia sumido e que finalmente essa era a chance dela de saber como ele era e se ele era mais bonito que o bebezinho dela.
Mas quando nos é mostrado o retrato vemos que a única coisa semelhante é o cabelo e a Laishoe fala que apesar dele ser muito feio e com essa cara de imbecil ele ainda era o líder dos rebeldes e que já perguntou pra todo mundo mas mesmo assim vai perguntar pra eles também. O prota fica muito aliviado e fala que não sabe se tem sorte ou azar e que já viu aquele cara antes. A Jolo lhe pergunta se esse é realmente o líder dos rebeldes, mas a população vê e começa a gritar que os rebeldes voltaram e a Laishoe como uma idiota que ela pega um graveto e diz que está camuflada e que ninguém pode ver ela. Depois passa uma moradora correndo dizendo que um rebelde foi visto aos arredores e outra pessoa diz que quem foi ao bordel em plena luz do dia foi o líder dos rebeldes e outra pergunta se finalmente ele iria ser pego mas outra termina dizendo que a sede do governo não consegue pegar nem os rebeldes imagina o líder. O prota se pergunta quem é e se era algum conhecido. A cena corta para um cara comendo um pedaço de bife, e uma mulher linda pra caramba, falando que ele não foi lá só pra comer e perguntava qual tipo de garota ele queria ou seja, já sabemos por que ele foi lá e é safadinho. Ele pergunta se ela quer ajudar ela responde que sim e que pode pedir a mulher que quiser que ela vai trazer, mas ele fala que ele foi lá atrás de um homem. Oxi e que papo é esse? Lá ele viu. Todas as mulheres ficam surpresas. Então vemos entrar um novo personagem que se apresenta como Yuni da família Yun, e que por ordem do imperador tem que prender Zanru e fazer justiça. Pede também para que ele não resista. O cara fica bastante irritado com aquelas falas do Yuni, e uma aura sombria começa a sair dele. Então Yuni se preparando para um possível duelo fica em postura de luta. O Zanru fala com ele em um tom irado e de repente abraça ele, e fala que ele finalmente chegou e que estava esperando muito por ele. Chorando fala que não aguenta mais que se rende e que o Yuni pode colocar ele na prisão. Yun pede para que ele solte a perna dele porque estava sujando. Então já algemado, ele fala que veio procurar o líder dele, e que um médico como ele jamais acabaria daquela forma. Então nos é mostrado um flashback de 7 anos atrás, onde uma moça diz que tá com a mão arranhada. O Zanru fala que não é nada demais e que vai cuidar daquilo, mas em gritos a mulher se encontra falando que tá doendo muito e depois é mostrado ele segurando um braço e uma perna. Então por conta disso ele se viu procurado taxado como um médico louco que desmembra os pacientes. Ele diz que a única escolha dele foi entrar pro exército rebelde, até encontrar aquele cara que caiu do céu. E aqui vemos cara caído no chão e as pessoas ao redor se perguntando quem era ele se por acaso ele era um enviado de Deus. O cara que caiu do céu fala que estava todo dolorido e que parecia que os ossos iriam quebrar. O Zanru fala que ele deu muita sorte pois ele era um médico e iria curar ele. O cara agradece, e pede por favor para ser ajudado. Então Zanru fala que graças a ele o homem misterioso sobreviveu e virou líder deles quando a cena volta pro atual presente. Ele fica espantado ao ver o protagonista e perceber que na verdade era o líder dos rebeldes e que os rumores sobre ele tá aqui na capital eram verdadeiros. Mas Yuni coloca a espada em seu pescoço e pergunta o que ele tanto tá olhando e se tem algum cúmplice dele na multidão. Zanru fala que ele estava enganado e começa a dar em cima do Yuni falando que como um cara tão lindo como ele ao seu lado, ele jamais ousaria procurar por outra pessoa. Yuni manda ele parar de palhaçada e pergunta o que ele estava fazendo no bordel. Ele responde que disseram pra ele que tinha um jovem rico e bonito no bordel e que adorava bebês novinhos como ele. Yuni se afastada e em uma cena que sinceramente me arrancou muitos risos enquanto fazia isso, ele manda tirarem o Zanru de perto dele pois ele era um pervertido e Zanru responde que estará esperando ele na prisão. A cena muda pro nossa prota que está pensando que o Zanru deixou que prendessem ele intencionalmente pois acha que ele veio procurar por ele. A nossa esposa, a esposa dele pergunta no que ele tá pensando pois parece bastante perdido nos pensamentos. Ele responde que não era nada demais só tava pensando que se também fosse preso ela iria visitá-lo, mas ela corta ele falando que não. Ele meio triste diz que entende, mas ela completa falando que com ela lá isso jamais vai acontecer. A cena então muda pro nosso prota indo até a prisão celestial indo fazer uma visitinha. O Lee fala que a prisão celestial é o lugar mais seguro da capital. Conta que tem uma lenda que fala que antigamente, o maior mestre líder dos rebeldes, foi resgatar umas pessoas mas teve sua perna quebrada logo na entrada da prisão. Então a cena muda para um dos soldados perguntando se era verdade que ninguém poderia invadir ou fugir da prisão. Então o chefe deles responde que, sim era verdade e que, se alguém invadir aquela prisão ele queria encontrar a mulher dele com outro quando chegasse em casa. Então a cena muda de novo pro Zanru, que agora está de frente pro Lee. Ele fala que finalmente encontrou ele, e que já fazia muito tempo. Lee com uma aura alegre responde que sim, fazia muito tempo e chama ele de Barbudo. Só um detalhe é que o apelido do Zanru é Barbudo Zanru. Zanru fala que parece que foi bem fácil para ele invadir a prisão e que não esperava menos do homem que ele salvou. O nosso prota para e pensa quando foi que o Zanru salvou ele, e se ele estava falando do dia em que o prota transmigrou.
ou seja, de quando ele caiu do céu. O prota fala que depois que Zanru ajudou ele teve que ficar 3 meses de cama, mas que felizmente conseguiu sobreviver. Mas Zanru fala que foi apenas um acidente, e o prota fala que foi graças a esse acidente que descobriu o seu físico especial. Fala que depois de se recuperar desse acidente, descobriu que consegue absorver Ki verdadeiro para se curar, e que é por isso que consegue evoluir tão rapidamente. Mas que esse físico especial tem uma falha fatal, que quanto mais forte ficava, pior ele ficava, a queda de cabelo, mas que graças ao remédio secreto do Zanru ele não ficou careca ou então não iria conseguir casar com uma bebezinha tão linda. Zanru fala que viu sua esposa, e que ela era realmente muito bonita, e que ele era mesmo abençoado, e quando vai terminar de falar, o prota corta ele, e diz que a visita acabou e que vai embora porque a esposa dele tá esperando ele, mas Zanru grita dizendo que ainda não acabou de falar. Anahu fala que está com problemas e que não vai viver por muito mais tempo, já tentou de tudo e agora tá desesperado. Isso veio procurar o prota, já que ele era o homem mais forte do mundo, e incomparável no campo das artes marciais. O prota fala que dentro desses anos aprendeu um mantra de 4 palavras que pode curar qualquer doença. Zanru fica feliz pois vai poder ser salvo, então com uma cara de cu o prota profere o mantra: beba mais água quente. O Zanru fica puto e manda a ele: bem, vocês sabem. O prota diz que, falando sério, ele não tem o mesmo problema que o Zanru pois o corpo dele é especial, mas pode dar uma coisa a ele. Zanru fica todo feliz, então o Lida mantou a ele que é um tipo de pão chinês. Zanru fica bravo e fala que isso era toda a riqueza dele. Ele fala que sim, que custou 5 centavos e ganhou créditos com a esposa, e depois disso vai ter que pagar 50 taels amanhã. Anahu fala que o líder do grande exército rebelde da justiça foi reduzido a um homem dominado. Zanru fica feliz pois pelo menos vai morrer em paz agora que já viu o líder. Li pede para ele não ser tão pessimista pois ele confia nele. Zanru dá um alerta a ele, que agora que o novo imperador ascendeu ao trono, a corte imperial está fraca e todas as famílias aristocráticas estão fazendo planos malignos, especialmente os Huang, e eles não só se juntaram aos rebeldes como também estão conspirando, e fala que esse assunto não é tão simples e talvez toda a capital incluindo o grande Qian esteja em perigo. Li fala que vai lembrar disso, mas agora tem que ir embora, e quando ele sai, Yuni entra e pergunta se alguém estava ali agora. Zanru fala que ele é muito safado, pois estava procurando uma desculpa para ficar sozinho com ele. A cena muda pro prota, que enquanto está indo para casa começa a pensar se as famílias que o Zanru falou querem realmente se destruir. Ele diz que ainda sabe muito pouco sobre isso e que vai perguntar ao monge sobre isso. O prota também pensa que a disputa de poder entre o novo imperador e as famílias aristocráticas está surgindo gradualmente, e se outro imperador morrer, mas que isso não importava para ele, desde que não atrapalhasse a vida dele e não envolvesse a nossa esposa, esposa dele, não importava nada. Diz que quer ver em que conspiração eles estão se envolvendo, e ainda se juntando com essas pequenas famílias aristocráticas, não sabe o que fazer com eles. Mas então galera, esse foi o recap de hoje, espero que vocês tenham gostado desse anime. Parte 2 sai em breve, conto com o apoio de vocês se inscrevendo e curtindo muito o canal, também comenta o que achou do vídeo. É isso, fui.